Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Caroline, eu sou a presidente do Rotaract Ensina e essa é a nossa segunda aula do projeto Rotaract Ensina. O Rotaract Ensina é um projeto rotário educacional que visa levar aulas de qualidade e de graça para jovens vestibulandos de todo o Brasil. Hoje nós teremos aulas de física com o professor Francisco Neto e o tema é Leis de Newton. Aproveitem o conteúdo, foi feito com muito amor para vocês. Olá, muito obrigado, Carol, pelo convite, muito obrigado ao Rotaract Clube de Varginha por ter proporcionado, essa experiência de poder lecionar um pouco da área de exatas, de física, principalmente no campo, aí, no que tange a parte das leis de Newton, da mecânica clássica. Vou começar a apresentar. Como a Carol bem disse, eu vou dar uma introdução aqui primeiramente, sobre conceitos históricos relacionados às leis de Newton, como Newton chegou nas leis, qual as contribuições, que o Newton fez com a física e a ciência, e também vou contar um pouco dos detalhes de como se deu foram escritas as três leis, e a lei da gravitação também vai vir no final da aula como bônus. Isaac Newton, ele nasceu na Inglaterra no século 17 e morreu no ano de 1727, morreu com 84 anos. E ele fez inúmeras contribuições no campo da ciência, principalmente no campo da óptica, com a parte de polarização de luz. A luz, ela é uma onda eletromagnética que tem direções, e essas direções o Newton conseguiu contribuir de forma sistemática digamos, na descoberta da polarização da luz, a luz polarizada. No campo da matemática, o Newton foi um dos fundadores, junto com Leibniz, do cálculo diferencial, que hoje é uma matéria do curso superior de exatas, cálculo 1, e os cálculos seguintes. Também a lei da gravitação universal. O Newton foi a primeira pessoa assim, que chegou mais próximo do conceito de gravidade, e suas implicações. Além disso, tem as três leis que regem a dinâmica de corpos e partículas, e também ele contribuiu para a alquimia. Também as leis de Newton, ela, como eu disse anteriormente, ela contribuiu para o surgimento do cálculo diferencial, que é um cálculo que ele fez a própria matemática para desenvolver as suas leis. O Newton ele fez aquela parte de área, de curvas, de volume, de figuras, figuras mais difíceis de ser calculadas. O Newton conseguiu fazer o cálculo que usa nessa parte. Também as leis de Newton foram responsáveis pelo desenvolvimento industrial. A engenharia mecânica, por exemplo, é o curso que eu formei, veio principalmente do embasamento teórico que o Newton fez das leis, os efeitos luminosos, como eu bem disse, da polarização, e a famosa história da queda da maçã e a descoberta do Newton sobre as questões que envolvem a gravidade, a famosa maçã que caiu, e o Newton teve as ideias relacionadas à gravidade. Trazendo o foco um pouco mais para as leis, as três leis de Newton, elas impactam muito no conceito de aceleração, Muitas pessoas pensam, ficam assim, o que é aceleração, o que é velocidade, Qual que é a relação das duas? O Newton, ele descreve muito bem essa relação de força também com a aceleração e com a massa do corpo. Essas leis, elas foram publicadas em 1687, com o título traduzido Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Mas antes de dar entrada nessa parte das leis de Newton,
eu queria refletir um pouco sobre alguns conceitos, né? O que são grandezas escalares e grandezas vetoriais, né? Grandeza escalar é aquela que eu consigo definir por um número e por uma unidade de medida também, claro, né? A gente tem a temperatura, né? Tá fazendo 30 graus aqui na minha cidade. O tempo, a duração de viagem foi de 3 horas. Massa, né? Aquele corpo tem a massa de 3 quilos. O volume, o trabalho realizado por uma força, que vai ser um conteúdo que eu vou trazer posteriormente, né, como calcular o trabalho de uma força e quais as implicações do trabalho na física. Além disso, a gente tem as grandezas vetoriais, né, que são definidas por 3 componentes, né? Todo vetor tem que ter definido uma intensidade ou um módulo, né, com a unidade de medida. Né? Quando eu pego, por exemplo, uma força, eu estou aplicando uma força de tal intensidade numa direção. A direção seria a reta suporte, né, que faz esse vetor ficar no espaço, e um sentido, né? Tem até uma piada que fala da física, né, que a piada fala o seguinte: como é que eu faço para matar um vetor? É só você apagar a cabeça da setinha que ele perde o sentido. Brincadeiras à parte, né, a gente tem como grandezas vetoriais a força, a velocidade é uma grandeza vetorial. Eu tenho que falar a velocidade, por exemplo, 20 metros por segundo, na direção horizontal, o sentido norte. Só para ter ideia. E a aceleração também, por consequência, ela vem da velocidade, né, por uma operação matemática, e por vir da velocidade, ela tem esse aspecto vetorial também. Agora, outros 3 conceitos principais aí para a gente começar a destrinchar a lei de Newton, né? Primeiro, o conceito de posição, né? Vamos supor uma partícula, né, um ponto com massa, num determinado local. Essa partícula ela vai ter uma posição que é descrita por uma coordenada, por uma... vamos supor assim, a estrada daqui até São Paulo, ela tem uma distância, né, e tem as posições. Se eu colocar o lugar que eu estou saindo como ponto zero, supondo que São Paulo fique a 400 quilômetros daqui da cidade, então, se a partícula estiver no final dessa estrada, então vai ter 400 quilômetros, né, a posição dela. E essa posição, ela é um vetor também, por mais que a gente ache que não é um vetor, mas a posição no espaço é um vetor, porque eu posso desenhar uma, entre aspas, seta, saindo da origem, saindo do meu ponto de referência até a posição. Então, ela pode ser descrita assim, como um vetor. Né? O exemplo que eu dei aqui supõe que um carro esteja no marco zero, né? Saiu do marco zero da estrada e foi até uma cidade A. Né? O carro seja representado por uma partícula e ele está, por exemplo, na posição 232 quilômetros. A posição seria positiva na direção da estrada e no sentido indo para a cidade A. Nós temos também a velocidade, que é uma grandeza vetorial, e ela é definida como a variação, a taxa de variação da posição em relação ao tempo. Ou seja, se eu andei da posição 10 para a posição 20 em 1 segundo, né, sendo que a posição está em metro, então a minha velocidade, a intensidade da minha velocidade seria a diferença, né, 20 menos 10, 10 dividido pelo tempo, que seria 1, então vai dar 10 metros por segundo. Este é o conceito de velocidade, seria a taxa de variação da posição da partícula no seu sistema de coordenadas. Além disso, a gente tem a aceleração, que é responsável pela variação da velocidade, né? Perceba que aqui a gente tem, né, a velocidade e a variação da posição em relação ao tempo. E a aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo. Perceba que seria uma escada. Eu estou subindo de posição para velocidade, de velocidade para aceleração. Vamos supor o seguinte caso, né? Se o corpo está na mesma posição ao longo do tempo. Se ele está na mesma posição,
ao longo do tempo, então a velocidade dele é zero, porque não está variando a posição. Da mesma forma, vamos pensar, o corpo ele está a uma velocidade constante, né? Vamos supor que o carro está andando a 20 km por hora na estrada. Se você perceber, não está tendo a variação de velocidade. Eu falo variação de velocidade, tem que variar os 3 aspectos do vetor, que seria direção, intensidade e sentido, né? Mais para frente eu vou mostrar uma pegadinha que cai muito em prova de vestibular sobre essa questão de aceleração, de velocidade, que é muito importante a gente saber também. Mas, para ter aceleração, eu tenho que ter mudança de velocidade em qualquer uma das 3 componentes do vetor velocidade. Se mudar somente a direção, eu tenho aceleração sim. Se mudar o sentido, eu tenho aceleração sim. Por exemplo, se eu tenho um movimento circular uniforme, o que seria um movimento circular uniforme? Seria um corpo fazendo uma trajetória circular com velocidade constante. Observe, velocidade seria o módulo da velocidade. Porém, a direção varia ao longo do tempo. Se você for ver, a velocidade ela vai tomando direção diferente. Ou seja, a gente tem uma aceleração que é a aceleração responsável pela mudança da direção da velocidade. Seria a aceleração centrípeta. Mas vou trazer isso com mais detalhes futuramente. Então, vamos para a primeira lei. A primeira lei ela é dada como a lei da inércia. Todo o corpo que está ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. O que seria movimento retilíneo uniforme? Um movimento que está a uma velocidade constante. A velocidade tem que ser o quê? Intensidade, direção e sentido constante. Esse corpo, ele vai permanecer nesse estado, ou repouso, ou movimento retilíneo uniforme, até que haja uma força que faça mudar o estado, a posição, na verdade, a velocidade desse corpo. Ou seja, o repouso é a velocidade nula e o movimento retilíneo uniforme, a gente tem a velocidade constante. Perceba, então, que nessa primeira lei, o que o Newton quis dizer? Ele quis dizer que se a aceleração do corpo é zero, então a gente não tem mudança de velocidade. Se o corpo está parado e não tem aceleração, ele vai permanecer parado. Se o corpo estiver em movimento retilíneo uniforme, está com velocidade constante, se não tem aceleração, então aquela velocidade vai permanecer por tempo indefinido, até que haja uma força, e essa força traga uma aceleração que mude a velocidade. Já a segunda lei, ela meio que complementa a primeira, que fala que a somatória das forças, ou seja, a força resultante que está agindo numa partícula, num corpo de massa m, é igual a massa vezes a aceleração. Pare para pensar, por que eu coloquei essa seta aqui na fórmula descrita, né? Primeiro, né, esse sigma aqui, esse símbolo primeiro, significa somatória, né? A somatória das forças F, com essa setinha em cima, quer dizer o quê? A soma vetorial. Eu estou somando grandezas vetoriais. A força é uma grandeza vetorial. A resultante é dada pelo produto da massa vezes a aceleração. Ou seja, vamos pensar lá na primeira lei. A primeira lei fala que se o corpo está a velocidade constante ou está em repouso, a aceleração é zero. Ou seja, a resultante das forças que agem nesse corpo é zero. Ou seja, a aceleração também é zero. Então, esse corpo não muda de velocidade. É o que acontece na primeira lei. A segunda já fala da questão que eu tenho uma aceleração, eu tenho a somatória dessas forças, e o que quer dizer isso? Existe a massa ali para fazer essa correção, essa conversão, na verdade, de resultante de aceleração multiplicado pela massa, eu vou cair numa resultante. Essa lei é muito importante porque com ela surgiram muitas outras questões, né, principalmente relativas à engenharia, né? Muitas máquinas puderam ser projetadas devido a essa lei, né?
principalmente braços mecânicos, aviões, toda a mecânica foi plantada por essa fórmula da segunda lei de Newton. Então, para segmentar um pouco o que a gente disse aqui, vamos fazer alguns exercícios que eu tirei do Enem. Né? O primeiro exemplo é, em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Acelerômetros são dispositivos que medem a aceleração do corpo, só para ambientar essa questão. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo, como bem disse. Os parâmetros como massa do boneco, dimensões do cinto e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos durante os testes. Ou seja, foram realizados testes de segurança de cinto e aí fizeram a medição da aceleração em relação ao tempo, né, que cada cinto tem. E aí ele perguntou assim, né, qual modelo de cinto oferece menor risco para a lesão interna do motorista? Vamos voltar aqui para a fórmula da lei de Newton, né? Se você for pensar, a resultante das forças é proporcional à aceleração. Ou seja, se o cinto tem menor aceleração, lá nos gráficos, então a resultante da força que vai atuar sobre essa pessoa, sobre esse passageiro ou sobre o motorista, vai ser menor. Então, com isso, a gente tem um menor impacto ao usuário do carro, né? Vai ter mais segurança se a aceleração for menor. Agora a gente para olhar esses gráficos aqui, né? A gente tem os 5 modelos de cinto e ele pergunta qual oferece menor risco. Ou seja, qual oferece menor força resultante agindo no corpo, né? Se você for pensar, então vou escolher o cinto que teve a menor aceleração. Qual que teve menor aceleração? Pelo que eu estou vendo aqui no gráfico, seria o cinto com o cinto número 2 aqui, né? O cinto, se for pegar da lista aqui à direita, né? O segundo cinto, ele tem o menor pico de aceleração. Ele tem uma aceleração menor que 80 metros por segundo ao quadrado. Então, eu escolheria o cinto 2, e essa é a resposta correta. Agora, um outro exemplo, né, do Enem. O Enem gosta de fazer questões contextualizadas, questões grandes, né? Então, vamos lá, do Enem de 2016. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta, ou a associação de polias, é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar em uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura do lado aqui mostra uma configuração, né, proposta pelo exercício. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio seja de 3.000 quilos, ou seja, 3 toneladas, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8, e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força paralela à direção do movimento, de módulo igual a 400 newton. Considere que os fios e as polias ideais, né, ou seja, a massa dos fios e a massa das polias são desprezíveis para esse exemplo, e que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. Então, ele fez algumas considerações aqui,
E aí pergunta, o número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes foi. O que nessa situação Arquimedes estava querendo supor aí para fazer esse experimento do navio? Ele quer saber quantas polias eu posso usar para... Eu tenho uma força disponível de 400 newton, eu quero usar essa força para puxar um navio de 3.000 quilos. Só que tem a força de atrito, né? Aqui eu fiz uma representação de como que seria... trouxe uma representação de como seria as forças aqui, né? O Arquimedes está puxando o navio para a esquerda, aqui com a força F, né? Tem a força normal, que seria a reação de compressão do navio com a areia no chão. Você tem a força peso, né, que é a força importante para fazer esse cálculo aí da normal. E também a gente tem a força de atrito, que é sempre contrária ao movimento, nesse caso. E por que atrito estático, né? A gente tem dois tipos de atrito, o atrito estático e o atrito dinâmico. O atrito estático seria a força máxima que eu tenho que aplicar no material, no bloco, para que ele seja empurrado, né, na iminência de empurrar. Eu tenho que superar essa força, digamos assim. Então, a força de atrito ela pode ser calculada pela fórmula que é acima, né, que seria o coeficiente de atrito vezes a normal. Só que o corpo está o quê? Vamos supor que está parado por enquanto. Então, a força normal é igual à força peso. Então, se eu for colocar aqui, né, a força de atrito estático máximo seria o coeficiente de atrito vezes a massa, vezes a aceleração gravitacional. 0,8 vezes 3.000 quilos, vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que dá uma força de 24.000 newtons. Então, seria essa força que eu tenho que aplicar no mínimo para que eu consiga tirar o navio do movimento, ficar na iminência do movimento, que a gente chama. No caso, a polia ela consegue multiplicar a força aplicada por 2. Por exemplo, se eu tiver uma polia, então a força de 400 newton que eu teria disponível seria multiplicada por 2, então seria 800 newton. Se eu tivesse duas polias, seria 400 vezes 2 vezes 2, que daria 1.600 newton. 3 polias, 400 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que daria 3.200. Aí eu posso criar uma fórmula, né? Aqui vai ser 400 vezes 2 elevado a n, né? Que seria elevado. 2 elevado a n tem que ser maior que 24.000 newtons para o barco sair do repouso. Dessa forma, a gente pode ver, aqui resolvendo essa desigualdade, a gente divide aqui o 24.000 pelo 400, e a gente tem a relação de que 2n tem que ser maior que 60. Ou seja, sabemos que 2 elevado a 5, né, seria igual a 32, e que 2 elevado a 6 seria 64. Então, como queremos encontrar um número mínimo de roldanas móveis, então a gente tem que utilizar pelo menos 6 roldanas para que essa relação de cima seja verdade, né? Ou seja, a gente tem que escolher 6 roldanas para conseguir pelo menos puxar o navio. Então, seria a alternativa B, 6 roldanas. Dando continuidade aqui às leis de Newton, a gente vai entender um pouco agora sobre questões relacionadas à reação, né, impacto da ação e reação do corpo. Mas antes eu queria só mostrar esse caso aqui, né? A gente tem uma questão da UERJ. Um bloco de madeira encontra-se em equilíbrio sobre um plano inclinado de 45 graus em relação ao solo. A intensidade da força que o bloco exerce perpendicularmente ao plano inclinado é de 2 newtons. Entre o bloco e o plano inclinado, a intensidade da força de atrito em newtons é... Então, a gente tem a seguinte situação, né? O bloco está em equilíbrio, ou seja, a somatória de todas as forças é 0, ou seja, respeitando a lei que ele está em repouso, ou na segunda lei de Newton, né? Se você for olhar, se eu somar todos esses vetores aqui, tem que dar um número igual a 0. Então, como ele está no plano inclinado, né? A gente pode calcular a força de atrito
pelo peso, né? O peso aqui seria, o peso seria igual, né, a mg, né? Só que tem a inclinação do ângulo, a gente tem que considerar o seno desse ângulo, e aí a gente consegue ver aqui que a força normal é igual a 2 newtons, né? Porque, voltando aqui, né, a gente precisa de uma força de 2 newtons seria para fazer para deixar o corpo em equilíbrio. Então a gente pode calcular a força de atrito, né? Seno 2 newtons, seno de 45, né, é igual ao cosseno de 45, e a gente tem que a força de atrito seria igual a 2 newtons nesse caso, para manter o equilíbrio. Como você pode ver aqui, ó, a força de atrito tem que ser igual a força Px. Agora, a gente tem a terceira lei de Newton que eu havia mencionado eu falei algumas coisas sobre ação e reação. A terceira lei de Newton descreve, né, que se a gente tem uma força, um corpo aplicando uma força em algum lugar, ou tem uma força, a gente sempre tem uma reação de mesma direção, intensidade e sentido oposto. Ou seja, né, por exemplo, quando eu estou andando, o meu pé aplica uma força para trás e o chão aplica uma força para frente para que eu faça o movimento de andar. A gente tem também a lei de atração, né, a gravidade, né? A maçã atrai a terra, então a terra atrai a maçã. E a gente também tem o cara aqui, né, dando um tiro, e o tiro sai, e aí tem a ação do tiro e tem a reação que seria a resposta desse tiro. Aqui tem uma pequena tirinha, né, mostrando a questão da ação e reação, né? Ela batendo o coelho na cabeça do Cebolinha. Na hora que ela viu, o coelho também ficou com problemas, né, além do Cebolinha, porque a ação, a força de ação que o coelho impôs sobre a cabeça do Cebolinha foi imposta também uma força contrária, de mesma intensidade, no coelhinho também. Ele ficou, né, todo detonado. Então, eu faço uma pergunta para vocês que estão assistindo a aula. A força gravitacional que a Terra exerce sobre mim, qual a reação dela? A reação seria a força gravitacional que eu exerço sobre a Terra, né? Eu atraio a Terra e a Terra me atrai, né? Parte de ação e reação. Não é a força normal, como muita gente acha que a força normal, que é a reação do peso, mas não é. A força normal é a reação da compressão do nosso pé exerce no chão. Então, o meu pé, ele comprime o chão e o chão comprime o meu pé no sentido oposto, né? Por exemplo, eu empurro a parede e a parede me empurra. Ação e reação. Sendo assim, eu trouxe um exercício aqui do Enem de 2018 para explicar um pouco sobre a terceira lei, né? Nós temos duas situações, o carro A e o carro B, né? Uma coisa muito comum em desenhos animados, né? A pessoa entrar num barquinho ou num carro e começar a soprar e esse barco ir. Só que, se você parar para pensar, né? Qual carro aqui está movendo mais rápido que o outro, né? Vou ler a questão só para a gente se ambientar melhor. Em desenhos animados, é comum vermos a personagens tentando impulsionar um barco soprando o ar contra a vela para compensar a falta de vento. Algumas vezes usam o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram dois pequenos carros plásticos, né, o A e o B, instalaram sobre eixos pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de uma curvatura parabólica, né? A cartolina está aqui na frente do carrinho. E para desempenhar uma função analógica à vela de um barco, né? Então, a cartolina está fazendo o papel
da vela do barco. No carro 2, né, no carro B, desculpa, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela, a fim de manter características físicas do barco, a massa e o formato da cartolina. As figuras representam os carros padronizados, né? A montagem do carro A busca simular a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela. Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas, aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e deixaram os módulos das velocidades médias, né, do barco, do carro A e do carro B, para o mesmo intervalo de tempo. A respeito das intensidades das velocidades médias e do sentido do movimento do carro A, os estudantes observaram que, né, se você for parar para pensar, vamos supor a situação aqui, que não tenha vento externo, que seja só a ventoinha que movesse o carro. Se você for parar para pensar, a ventoinha do carro A, ela vai empurrar o vento até a cartolina. Só que a ventoinha empurra o vento e o vento empurra a ventoinha. Então, a gente tem um par de ação e reação. E o vento que bate na cartolina empurra a cartolina e a cartolina empurra ele. Então, se eu for pegar essa situação, a gente tem que o carro A ele vai ficar parado, porque as forças de ação e reação aqui nesse carro, elas vão ser iguais, porque eu tenho o vento empurrando o ventilador e o vento empurrando a cartolina. Se você somar isso, vai dar uma resultante igual a zero. Então, o carro vai ficar parado. Na situação do carro B, a gente já tem o vento batendo, o vento sendo empurrado pela ventoinha e a ventoinha empurrando o vento, né? Ação e reação. No carro B, a gente já vai ter uma velocidade maior que zero, porque o vento é empurrado e o carro vai para frente, por causa da força que o vento aplica. Então, não faz sentido que os desenhos mostram lá que o personagem ele sopra a vela do barco, ou sopra a mesma coisa que faz o papel da vela, né? Não faz sentido físico nenhum. Vai ser uma força, não vai ter uma força capaz de mudar a velocidade do carro, porque é uma força que a gente chama de força interna. O corpo está gerando uma força e essa mesma força está sendo experimentada pelo corpo, a gente chama de força interna. No carro B, não, já tem a ventoinha aqui, então o carro ele vai andar, certo? Outro exemplo de terceira lei de Newton no Enem seria um caso até engraçado de um filho, né, argumentando com a mãe que tinha aprendido na aula de física a terceira lei de Newton. Vamos lá para a questão para vocês verem. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho ajudasse, deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual o argumento da mãe para que ela possa rebater o filho, né? Então, se a gente pensar bem, falar assim, não faz sentido, né? Eu empurro coisas em casa e essas coisas não me empurram, né? Eu vou empurrar um móvel, vou empurrar uma cadeira, né? Sabe por que não acontece? A mãe poderia falar assim, então, a terceira lei de Newton, ela existe, ela está aí no mundo, né? É ação e reação, tudo que você faz volta para você, entre aspas, né? Mas a lei de Newton, a terceira lei de Newton, ela fala que a ação e reação, ela ocorre em corpos diferentes, né? Ou seja, eu aplico a força, por exemplo, no móvel para empurrar ele, essa força, a reação dela vai ser aplicada no corpo lá, no outro corpo que eu estou empurrando. Então, a mãe pode argumentar assim para o filho, né? Então, o móvel que você vai me ajudar a empurrar, se eu somar as forças desse móvel, elas vão dar diferente de zero, porque a ação e reação ela ocorre em corpos diferentes. Então, a resultante no corpo que eu estou empurrando
vai ser diferente de zero. Então, o corpo vai conseguir se movimentar. Então, não se justifica aqui a terceira lei de Newton para fazer esse argumento aí de não querer ajudar a mãe. Esperto menino, né? Então, por último aqui, como brinde, né, a lei da gravitação universal, né? Tem também as leis de Kepler, né, que descrevem as órbitas de planetas, né, bem descritas. Newton respondeu uma questão que estava sem resposta lá da lei de Kepler, né? Que espécie de força o Sol exerce sobre os planetas, obrigando-os a movimentarem de acordo com as leis descobertas por Kepler? Aí tem a foto da macieira, né, da maçã caindo, e aqui do lado tem a relação. Né? O Newton descobriu que existe uma relação entre as massas do corpo e a distância que esses corpos estão. Né? Você consegue calcular uma força chamada força de atração gravitacional, né, por essa fórmula aqui. Né? G, que seria a constante gravitacional, é igual vezes o produto das massas, dividido pela distância dos corpos ao quadrado, só que é a distância do centro de massa do corpo. Muita atenção para isso. E quais foram as consequências da descoberta da lei da gravitação de Newton, né? Se não fossem essas descobertas, né, a gente não teria uma previsão muito acertada de eclipses, né, órbitas planetárias, órbitas de cometas, né, com maior precisão. Também permitiu o lançamento de satélites artificiais, né? Esses satélites, você consegue calcular a velocidade de lançamento necessária para o satélite entrar em órbita pela lei da gravitação de Newton. E também, né, foi descoberta a constante universal de gravitação posteriormente, né, que é esse valor aí, mostrado abaixo. Perceba que eu tenho duas massas, né? Vamos supor que você e uma pessoa que esteja próxima de você. Por que você não sente a atração gravitacional em relação a essa pessoa que está próxima de você? Porque a constante gravitacional, ela é 10 elevado a menos 11, ela é muito pequena. Então, existe sim a força de atração gravitacional entre você e a mesa que você está assistindo, o computador que você está vendo, essa apresentação, o celular, só que a gente não sente ela porque a constante gravitacional ela é muito pequena, né? Eu já vi caindo em prova de vestibulares, né, uma reflexão nesse sentido. E você pode justificar que a massa é pequena, né? Vamos supor, no caso meu, peso por volta de 90 quilos, né? Tem a massa de 90 quilos. O celular deve pesar no máximo meio quilo. Se eu multiplicar isso e a distância também está muito próxima, e se eu multiplicar por um número muito pequeno, não vai ser suficiente para sentir essa atração gravitacional. Por isso que eu só sinto essa gravidade, eu consigo percebê-la quando eu estou aqui vendo a questão, no caso da Terra, né? A Terra me atrai e eu atraio a Terra. Essa é a concepção, porque a massa da Terra ela é muito grande. Então, esse produto vai ser perceptível, né? Se eu pegar a massa da Terra e multiplicar por essa constante, já vai ter um valor expressivo de força gravitacional. Trouxe um exemplo aqui do Enem. A lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece que a intensidade de uma força de atração entre duas massas, ela é representada pela expressão acima, né? A expressão aqui no canto superior esquerdo, onde M1 e M2 correspondem às massas dos corpos e D a distância entre eles. G, a constante universal de gravitação. E a força F, a força que um corpo exerce sobre o outro. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Qual gráfico expressa a intensidade das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? A primeira coisa que me chamou muita atenção nessa questão aqui do Enem ele perguntou em função do tempo. A força da gravidade, ela depende do tempo?
Aqui nessa fórmula não aparece a expressão tempo, então ela é constante ao longo do tempo. A gente já consegue tirar uma conclusão aqui. A força gravitacional é a mesma durante todo o tempo. Então, o que vai influenciar aí também, né? A gente tem também a massa, né, dos satélites, que são as mesmas massas, né? Então, a única coisa que vai diferenciar vai ser a distância. A gente tem o corpo A, que é o mais distante, depois o B, depois o C, depois o D, depois o E. A gente tem esses 5 corpos, né? E a distância igualmente espaçada. Só que perceba que a distância ela é elevada ao quadrado. Ou seja, se eu aumentar a distância por 2, então a força ela divide por 4. Né? Tem essa influência também. Então aqui tem alguns gráficos. Né? A gente já pode descartar aqui de cara os gráficos em que tem variação com o tempo, né? Que seriam os dois do meio aqui e o de baixo à esquerda. Aí sobra os dois gráficos aqui, né? Um gráfico à esquerda maior e o gráfico à direita maior. Só que pegando a fórmula da gravitação de Newton aqui, a gente percebe que quanto maior a distância, menor a força de atração gravitacional, porque é inversamente proporcional. Só que é inversamente proporcional ao quadrado. Então, o corpo A, ele tem a maior distância e, por consequência, a menor força de atração. Então, se eu for olhar aqui, né, o primeiro gráfico, ele mostra que a força A aqui tem a força de A tem a menor intensidade aqui dos gráficos. Então, o gráfico correto seria o primeiro à esquerda. E aí, por consequência, você vai aumentando a força porque vai aproximando mais do planeta. No caso aqui é o planeta Terra. Então, uma coisa muito cobrada em vestibulares em relação à gravitação de Newton seria essa relação, né? O que acontece se eu diminuir pela metade a distância entre os corpos? O que acontece se eu dobrar a distância? O que acontece se eu multiplicar a massa por 2? Né? Aí você vai ter que pegar a fórmula e fazer as manipulações e perceber que a força depende linearmente da massa. Então, se eu dobrar a massa, a força dobra. E a força depende inversamente ao quadrado da distância. Ou seja, quanto eu aumento a distância, no dobro, eu estou diminuindo 4 vezes a força gravitacional. E assim, é bastante cobrado essa relação da gravitação de Newton nos vestibulares. E como recomendação aqui final de aula, né, eu recomendo o vídeo, né, A História Completa da Gravitação Universal, episódio 9, do canal Ciência Todo Dia, né, que está disponível no YouTube. E é um vídeo muito bacana que conta toda a história de pesquisas da gravitação, lá dos pensadores gregos até o Albert Einstein, que foi o último precursor da mudança do conceito de gravidade, né, de força gravitacional, né, que ele derrubou a teoria de Newton, né? A teoria de Newton ainda vale muito hoje para fazer cálculos assim, digamos, cálculos de máquinas, de órbita de satélite, coisas desse sentido. Mas foi discutido muito a questão da luz, né, a influência da luz, e aí o Einstein chegou à conclusão de que não existe uma atração de fato, mas sim uma deformação no tecido espaço-tempo. Né? E aqui o canal explica muito bem essa evolução do conceito de gravidade, né, ao longo da história, e é muito bacana porque contextualiza e é muito importante para o Enem ter essa contextualização histórica. Então, aqui eu agradeço pela atenção, muito obrigado pelo convite, agradeço muito, pessoal, do Rotaract, e qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado. Show, Francisco. Aqui é o Pedro, pessoal. Deixa eu ligar a câmera aqui.
venho aqui mais uma vez encerrar mais uma aula excelente do Rotaract Ensina. Agradeço muito o professor Francisco, que falou pra gente sobre Newton, né? Cara, fantástico, tanto o Francisco quanto o Newton. Desenvolveu as leis aí 300 anos atrás, ou até mais, e até hoje, como o professor falou, elas são usadas, né? Mas é isso, professor. Muito obrigado. E já vou